Como mudar de tom? A grande maioria dos músicos tem essa dificuldade e não sabem resolver esse problema. Às vezes toca, pega uma música, consegue tocar muito bem, mas na hora de mudar o tom, complica, né? Dá uma dor de cabeça nos ensaios e acaba atrapalhando, né? Quem está ensaiando e tudo mais. Se você tem essa dificuldade, hoje eu vou passar 3 dicas importantíssimas para você não ter mais essa dificuldade e clarear sua mente aí para você realmente ter uma vida melhor aí como músico, né? Então vem comigo. Olá pessoal, eu sou o arranjador Marconi. Bem-vindos ao canal QI Musical, o canal do músico. Essa dificuldade de mudar a música de tom, arrisco dizer que é uma dificuldade da grande maioria dos músicos, né? Principalmente quem está começando a estudar. Então, a gente se preocupa em pegar técnica, se preocupa em tirar um bom som, e alguns detalhes, quando nós começamos a estudar, a gente esquece que é super necessário de entrar no estudo corretamente para não ter algumas dúvidas, tá? E uma delas é mudar a música de tom. E para isso, o músico precisa de alguns parâmetros. E esses parâmetros eu vou passar como dicas aqui para ajudar vocês, tá bom? Nessa primeira dica, a gente precisa conhecer o campo harmônico. Se você não conhece, você precisa estudar o campo harmônico maior. Hoje eu vou passar esse campo harmônico maior para você conseguir fazê-lo na prática. Isso é importante também. Muitas das vezes a gente estuda teoria e não coloca na prática, no seu instrumento. No caso aqui, eu estou fazendo no violão, né? E você pode colocar no teclado, na guitarra, tanto faz. O importante o conteúdo é o mesmo. Então, por exemplo, a primeira dica é você saber fazer esses acordes do campo harmônico e a estrutura deles, como é feito cada acorde, tanto na sexta corda como na quinta. Na quarta corda também, mas já na sexta e na quinta já vai te ajudar muito a você entrar nessa fase aí de mudança de tom. Então, nessa primeira fase aí de estudo, você precisa colocar o campo harmônico e os acordes pensando em graus, tá? Com o primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim vai. Então, eu vou passar na prática o campo harmônico maior partindo da sexta corda, todos eles, todos os acordes e a distância de cada um, e depois na quinta corda. Na sexta corda, eu vou dar um exemplo aqui de acorde com sétimas, tá bom? Hora fica com sétima maior, hora fica com sétima menor, tá bom? A diferença é que se você não quiser usar a sétima, ele continua sendo maior, o acorde, e menor, por exemplo, tá? Dó com sétima maior. Se você não quiser usar a sétima, você só tira a sétima maior e fica um dó maior, normal. Ele continua, a estrutura base dele, que é maior ou menor, sempre vai existir. Mesmo que a gente coloque uma nona, uma 13ª, a estrutura base, o acorde tem que permanecer, tá bom? Mesmo que, por exemplo, um acorde maior, ele tem uma terça maior para ele ficar maior. Mas mesmo que eu tire essa terça, eu tenho que substituir algum grau que compense esse terceiro grau maior. Isso é uma outra aula, né? Não vou falar isso agora, só para vocês entenderem que é uma base, é uma forma, tá bom? Então, a primeira base é partindo do sexto grau. O primeiro grau é com sétima maior ou um acorde maior. Ó, vou começar no Fá. Fá com sétima maior ou Fá. Vou fazer os dois assim, com pestana e com sétima maior. O segundo grau é menor com sétima, ele tem uma distância de um tom do primeiro para o segundo. Então é Sol menor ou Sol menor com sétima. Eu estou colocando ele sem a sétima com a sétima, tá bom? Guardem essas estruturas aí, porque para mudar de tom é o início, esse início é fundamental.
do segundo para o terceiro grau, eu pulo mais um tom. Então eu tenho menor também, que é o Lá menor e o Lá menor com sétima, tá bom? O quarto grau é meio tom depois do terceiro. O terceiro grau está aqui. Então, meio tom é o Si bemol. Então, é o Si bemol maior, o acorde é maior. Ou maior e com sétima maior, né? Também, eu esqueci de fazer. Maior e com sétima maior, tá bom? O quinto grau é um tom depois do quarto. Então, eu tenho Dó maior ou Dó com sétima. Tudo bem? E o sexto grau, ele é menor ou menor com sétima. E é um tom também depois, certo? E o sétimo grau é meio diminuto, é aquele acorde que é menor 7 e bemol 5, né? Que a forma dele é isso aqui, ó. Vou fazer com sétima, que é o mais usual, tá bom? Então, só firmando aqui. Então, lembre que a gente tem que guardar o grau. O primeiro é com sétima maior, o segundo... Agora, partindo da quinta corda, é o mesmo processo, tá? O primeiro grau é maior com sétima maior, ou maior. Depois, um tom depois, que é o segundo grau. No caso aqui é Dó menor, ou Dó menor com sétima. O terceiro grau também é um tom depois. No caso aqui de Si bemol é o Ré bemol, é o Ré menor e Ré menor com sétima. O quarto grau de Si bemol é meio tom depois do terceiro, tá? Lembre sempre disso, ó, que é importante. É com sétima maior, com a mesma estrutura do primeiro aqui, ó. Sétima maior ou maior. Do quarto para o quinto, no caso é o Mi bemol. Do quarto para o quinto eu tenho um tom e é maior ou maior com sétima, no caso é o Fá, tá bom? Estrutura dele. O sexto grau aqui é o Sol menor, é um tom também depois, e Sol menor com sétima. E o sétimo grau é meio diminuto, né? Que é o Lá. No caso de Si bemol, meio diminuto, tá bom? É o mesmo processo. Então, o importante é saber, para a gente, lá na frente eu vou passar mais dicas, entender que do primeiro para o segundo é um tom. Do terceiro para o quarto é meio tom. Se você não sabe isso, estude isso aí, porque é importante também para a gente entrar nas outras dicas aqui, tá bom? Eu dei uma relembrada aqui no campo harmônico para quem não sabe. Você já sabe, legal, aí passa para frente, não tem problema, tá bom? Então, voltando aqui, a gente tem agora uma segunda dica. Para a gente começar a mudar de tom, tem que conhecer esse campo harmônico aí, mas, na verdade, a música ela nem sempre está com sétima maior, está maior, simplesmente ela está com nona às vezes. Então, como eu disse, o importante é saber que o primeiro grau ele é um acorde maior. Ele pode estar com nona, com sétima maior, ou simplesmente maior, sopra de Dó, por exemplo. Ó, o primeiro grau, se eu estiver numa tonalidade de Dó, por exemplo, o primeiro grau é maior. Então, pode ser com nona, pode ser maior, pode ser com sétima maior, pode ser com sétima maior e nona, né? E assim vai, tem vários acordes que podem ser feitos. O importante é você identificar nessa segunda dica, que grau que ele foi, tá bom? Então, por exemplo, se a música foi Dó com sétima maior aqui, viu que ele deu um salto de um tom, 2 tons, ó. Aí você pode pensar, ele mudou 2 tons para frente. Então, se eu for mudar de tom, eu vou fazer o mesmo processo. Por isso que eu passei em cima, né, e embaixo. Porque se eu tiver aqui, ó, esse é o primeiro exemplo, ó.
De novo. Aí tá muito agudo. Aí a pessoa abaixa um pouquinho, ou abaixa bastante aí. Abaixa para si bemol. Então você vai fazer a mesma coisa. Primeiro, que é o primeiro, entrou no primeiro grau, né? E foi para o terceiro. Ele fez o quê? Ele mudou 2 tons à frente. Ele foi para o terceiro grau. Tá bom? Ó. É a mesma estrutura, tá bom? Essa é a segunda dica aí. Agora eu quero, a pessoa quer que você, em vez de dó, eu quero que você toque para sol o tom da música. Ah, mas é muito difícil. Não, você vai fazer o mesmo processo, ó. Um tom, 2 tons, que é o terceiro grau menor. Então, entendeu? Isso é importante. Daqui a pouco eu passo a terceira dica, que é juntando essas ideias todas. Então, ó, faixa. Legal, né? Então é só seguir o mesmo parâmetro. Ah, mas ele fez normal, ele fez sol, sem sétima maior. Então você vai fazer a mesma coisa. Sem sétima. Mas como eu faço sem sétima se fosse em dó? Vai seguir o mesmo parâmetro aí. Você tem que pensar nessa distância. Que a música, na verdade, quando ela é feita dentro de uma matemática também. O campo harmônico ele trabalha com tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. E os acordes também trabalham em cima disso aí. Tá bom? É só guardar isso. Então, se eu fosse fazer isso aqui sem sétima, seria dó, ó. Usei a mesma distância e mudei para o Mi menor. Tá bom? Aí a gente começa a entender. Vou dar um outro exemplo aqui dentro disso, rapidamente, tá? Eu estou aqui no Fá. Fá com pestana, né? Aí ele foi para o segundo grau. Depois ele foi para o terceiro e foi para o quarto, ó. Ó. Aí voltou. Quarto não, voltou para o segundo. Voltou ao primeiro. Então, essa sequência você vai fazer em qualquer lugar que você tiver. Ah, mas eu não sei tocar em Si, na quinta corda. Você vai usar a mesma sequência. Um tom, que é o segundo grau, mais um tom, que é o terceiro, voltou para o segundo e voltou para o primeiro. Sempre seguindo essa regra aí, você muda de tom a música. Tá? E com isso você vai treinando em casa, vai treinando. Com o tempo você vai fazer isso automaticamente nos ensaios. O importante é trabalhar pelo grau. Primeiro, ele foi para o segundo, foi para o terceiro. Quando você começa a entender isso, você não pensa mais no acorde, pensa no primeiro, no segundo e no terceiro. Então eu estou no Si. Então o Marconi falou que o segundo grau é um tom depois o menor. Então e for para o terceiro, eu nem preciso inicialmente saber quem é e qual é o acorde, mas se eu souber a distância dos graus, eu mudo para qualquer tonalidade. Isso é uma segunda dica, ainda tem a terceira dica ainda, tá? Ó, voltei para o segundo, ó, entenderam? Legal, né? Agora, se ele fizer um acorde mais difícil, como é que eu faço? Se ele fizer um acorde de Sol com nona aqui em cima, aqui ó, Sol com nona, bonito o acorde, ó. Então eu vou fazer a mesma estrutura mudando de tom. Claro que eu tenho que estudar as estruturas na quinta, na sexta e na quinta corda pelo menos. A estrutura da sexta corda, acorde com nona, é esse, ó. Se fosse da quinta corda, seria esse com pestana, ó. Tá bom? Que é o Dó. O Dó dá até para fazer aqui sem pestana também, ó. Só não consigo fazer isso em outros graus, Ré. Porque aqui eu estou usando a pestana aqui. Então precisa... Se eu for fazer Dó com nona, Ré com nona e outros embaixo na quinta corda, eu tenho que fazer com a pestana, ó. Tá bom? Então vamos lá, voltando aqui o exemplo. Lá, que é a nona de Sol, ó.
Sol com nona. Ele fez Sol com nona. Aí ele foi pro terceiro. Terceiro. Com sétima menor. Tudo bem? Legal. O terceiro, sétima menor. Aí eu vou fazer a mesma coisa. Dó. O primeiro ele fez com nona. Vou fazer com nona também. É só mudar a mesma estrutura. E vou para o terceiro grau, que o Marconi já me falou, que é 2 tons à frente. Ó. Segunda, terceiro grau. Ah, mas eu já Dó eu já conheço, né? Como é que eu faço para mudar para Mi bemol? Mesma coisa, Mi bemol com nona, eu mudo 2 tons à frente, ó. Nem preciso conhecer o acorde, eu vou pela estrutura e pela distância dos graus. Então, nunca esqueçam isso, é os graus. Eu, quando estou tocando uma música, pode ser com a música mais difícil que for, eu vou pelo grau, né? Que eu vou mudando, eu pego a estrutura, faço a mesma estrutura em outros lugares. Por isso que na primeira dica eu falei para vocês pegarem a estrutura da sexta e da quinta. Eu dei exemplo de sétima maior e maior, mas você pode estudar com nona, com outros acordes também, tá bom? Igual sétima menor, eu tenho esse desenho aqui, ó, na sexta. Mas eu tenho esse aqui também, ó. Que é legal também, ó. Primeiro, segundo e assim vai, tá bom? Antes de entrarmos na terceira dica, não deixe de curtir o canal, dê um joinha lá embaixo para você não ficar de fora de nenhuma novidade aqui, nenhum conteúdo novo que eu vou colocando aqui no canal. E claro, né, se inscreva, ajude o canal aí com essa parceria aí, que é muito importante, tá bom? A gente precisa dessa ajuda aí de vocês. Nessa terceira dica, a gente vai começar a juntar as ideias para você ter mais facilidade nessa mudança de tom. Por exemplo, eu falei anteriormente que o terceiro grau ele está 2 tons à frente, ó. O segundo grau, que é menor, e o terceiro grau, que é menor, tá bom? Tanto faz, se a acorde está com nona, tão importante é seguir a regra de graus, né? Só acontece que esse terceiro grau também, ele está mais perto aqui do primeiro do que a gente pensa. Ele está aqui do lado aqui, ó. Só você voltar uma casa e descer uma corda e fazer aquele desenho. Eu falei da quinta corda, por isso que eu passei anteriormente os desenhos diferentes da quinta e da sexta para te ajudar e você estudar. Primeiro, o terceiro está aqui, ó. Então, se eu sei que o terceiro grau está aqui do lado, descendo uma casa, meio tom, e descendo uma corda, eu sabendo a estrutura dele, eu já fiz o terceiro grau. Mesmo que a música ou o músico fez dessa maneira aqui, ó. Ele fez dessa forma. Mas você estudando, você já sabe que o terceiro grau está aqui também. Então não precisa você vir para cá se você não quiser. Ó. Mesma coisa. O importante é saber as estruturas e o grau para onde está indo. Aí você pode pensar, mas ele foi aqui, foi para o terceiro. Vou dar prosseguimento. Ó. Primeiro, terceiro. Aí ele fez o quarto grau. Com sétima maior. Quarto grau, lembre lá no início que o quarto grau é meio tom depois do terceiro, ó, meio tom, ó, e com sétima maior ou maior. Então, se aqui é meio tom depois do terceiro, aqui também é terceiro, quarto grau. Pode ser o maior, pode ser com sétima maior, pode ser com nona, depende de como foi feita a música. O importante é trabalhar esse grau. Juntar a sexta corda com a quinta, ó. Certo? Claro, se aqui é o quarto grau, como você já estudou e está sabendo, o quarto grau, o quinto grau vem um tom depois do quarto, então aqui é o quinto grau. Então a música fez isso. Terceiro grau menor, quarto grau com sétima maior,
quinto grau com sétima. Que legal, né? Aí eu vou mudar, eu quero, a pessoa fala, tá muito ruim o tom, tal, e cantor faz muito isso, né? Fazer o quê, né? Muda de tom, a gente pegou a música com maior detalhe, cheio de detalhe lá, e o cantor falou, esse tom não tá bom pra mim não, muda. Aí a gente fala, sério mesmo? Aí tem que mudar de tom, então por isso esse estudo é importante. Aí eu fiz o sol, primeiro, repetindo, terceiro grau menor, quarto grau com sétima maior e quinto grau com sétima. Aí eu quero mudar pro tom de ré. Aumentou, ficou mais agudo, então a mulher vai cantar agora, ficou por ré. Aí como eu misturo o que a quinta com a sexta, se eu fosse usar o terceiro grau aqui de ré, eu tinha que pular 2 tons para frente, seria aqui, ó. Fá sustenido menor com sétima, ó. Só que para juntar os dois, né? Essa terça, quando a gente começa aqui na quinta corda, a terça dele está um tom e meio atrás e uma corda acima, que é aqui, ó. Pode ser assim ou assim, com sétima, né? Que eu passei o desenho, lembra? Ó. Então eu peguei aqui, ó, primeira, terça, primeira, terça. Aí eu começo a juntar. Se aqui é o terceiro grau, onde está o quarto? Como nós já estudamos lá no início, do terceiro para o quarto é meio tom, aqui, ó. Então o quarto grau é o sol com sétima maior. Ou o sol, mas é maior, né? E o quinto também é um tom. Ó, ó. Vou dar um exemplo, ó. E assim vai. Legal, né? Então, você entender esse... mas você fez acorde que eu já conheço. Faz aí um Mi bemol aí, muda, a mesma coisa. Eu não falei que a terça dele não está um tom e meio atrás e a corda de cima? Então é aqui, ó. Sobe aqui para te facilitar já. Um tom e meio, que é o sol menor. Você já sabe que a estrutura da terça é menor. Ou se a pessoa tiver feito um maior aqui com mudança de tom, você vai fazer a mesma coisa. Por exemplo, ó. Ele fez um maior. Você vai fazer maior também, né? A música fez o maior, que às vezes a música muda de tom naquele pedaço, faz de empréstimo modal, você vai fazer a mesma estrutura, só usando a regra da tonalidade, né? Do campo harmônico. No caso, nem no campo harmônico, da distância dos graus, ó. Ré, né? Eu vou fazer em Mi bemol. Quarto grau, mesma coisa. Tudo bem? Aí eu vou fazer o último exemplo agora, eu vou fazer em Lá bemol, ó. Então eu já te expliquei que a terça está onde? Meio tom atrás, uma corda baixa, ó. Se eu achei a terça, eu achei a quarta, eu achei a quinta. Nem precisa, no caso para esse estudo, você nem precisa saber qual o nome do acorde, precisa saber aonde ele está e como fazer. Claro que com o tempo a gente vai aprendendo o nome das cordas com facilidade. Isso vai te ajudar muito. Então esses exemplos que eu passei aí vão ajudar vocês bastante a trabalhar isso. É claro que precisa estudar. Nada é fácil, né? Mas peguem essas dicas, voltem o vídeo. Eu passei o campo harmônico de novo, para vocês entenderem que é o campo harmônico quem não sabe. Mas a música, ela trabalha com várias vertentes. Eu fiz alguns acordes, e pode ser feitos de uma outra maneira. Um exemplo rapidamente aqui, por exemplo, foi só 2 acordes. Ré. Usando a mesma coisa, mudei de tom. Agora eu quero mudar para si, vamos dizer assim, vamos dizer, para o dó. Fiz o ré, agora o dó. Mesma coisa. Vou usar a mesma distância. Aquele fez o primeiro, fez o quarto. Tu viu que o quarto grau ele tá um tom atrás, uma corda acima, né? Se eu fosse fazer o quarto grau, ele poderia achar ele aqui, ó. Ó,
terça, ó, segunda, terça e quarta. Mas tá muito longe, né? Então o quarto grau também tá aqui do ladinho. É só voltar um tom e subir uma corda. Ó, quarta e quinta. Se o quarto grau tá aqui, o quinto grau tá aqui. É questão de graus, né? Legal para estudar. Então, dó. Tudo bem? Se a pessoa fez com sétima maior e nona, que esse acorde aqui, ó, você vai fazer a mesma coisa. Se eu fosse fazer em dó, a estrutura continua a mesma, porque a música foi feita, é só você trabalhar com os graus, tá bom? Aí, como eu faria, por exemplo, esse um Ré com nona, aí vem para o segundo grau, quinto grau, 2, 5, 1 e Ré. A mesma coisa. Primeiro, 2, 5, 1. Só seguir o mesmo distância de graus. Tá bom? E esse acorde que eu fiz aqui, que é um sus, para eu fazer embaixo, né? Eu vou passar para você como é que faz ele embaixo. Ele embaixo seria assim, por exemplo, se eu for fazer em sol, ó. Aí, quarto grau, né? Ó. Então a estrutura dele é essa aqui, ó. Dó com baixo em Ré, que é o Ré com 4, 7, 9. Então essa estrutura aqui, na quinta corda, é assim. Tá bom? Não vou nem explicar muito, só para passar na prática é melhor. Ó. Então, em Ré, de novo, para tirar dúvida, ó. Então o quarto grau aqui de Ré na quinta corda, ele é voltando um tom, né? E subir na corda. Agora o quarto grau da sexta corda, ele está embaixo dele, é mais fácil, é quarto grau. Se aqui é o quarto grau, o tom depois é o quinto, e assim vai. A gente pegando esse macete, ó, primeiro, quarto grau, terça menor. Se aqui é terça, se eu voltar um tom, eu tenho uma segunda menor. E assim vai. Uma coisa importante a dizer é que não existe nada difícil. Existe só o desconhecido. Quando você passa a conhecer aquilo que era praticamente impossível, difícil, fica fácil para a gente, né? Então, na verdade, essa palavra impossível, difícil, só existe quando a gente não tem conhecimento, tá? E para a música não é diferente. Espero que vocês tenham gostado da aula, que realmente tenha clareado aí essa parte. Agradecendo também aquela galera aí que já se inscreveu no canal, que acompanha a gente aí, que é nosso parceiro. Se você não é inscrito, aproveita a oportunidade agora, se inscreva aí, tá bom? Faça parte da nossa família aqui. Assim, dessa forma também você nos ajuda aqui. É importante, o canal precisa da subscrição. Então dê um joinha lá embaixo também, para você não ficar de fora de nenhum vídeo novo, conteúdo novo, tá bom? Curta esse vídeo aí. Compartilhe também com seus amigos, tá bom? E um grande abraço a todos, tá? Que Deus abençoe mais uma vez, tá bom? E que a gente possa se encontrar na próxima aula aí, tá?